Paz do Senhor, queridos e amados irmãos, em Cristo Jesus, Deus te abençoe, seja bem-vindo ao canal da Pastora do Vale. Irmãos, hoje quero falar de uma palavra do Senhor sobre Davi quando adulterou e Deus, ele expôs o pecado de Davi. Por que Deus pôs o pecado de Davi, irmãos? Porque Davi era um homem, o líder do povo de Deus. Se Davi nada fosse, nada aconteceria. Ia continuar assim, como muita gente faz isso, e no mundo é natural isso fazer, mas diante do Senhor não é natural o crente pecar, não é natural o crente ter parte com o pecado, prostituição, adultério, não faz parte aqueles que estão na presença do Senhor. E Deus, irmãos, ele expõe, sim, aqueles que são líderes do Senhor, administra povo, administra igreja, chefe de estado. Davi era um homem público, era um ungido do Senhor, escolhido pelo Senhor, Deus colocou ele lá no trono, mas enfim, ele cometeu um grande adultério, um adultério com muita coisa ruim junto, morte, tudo, né? Porque é isso que o pecado traz. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Aí eu falo, Deus expôs o pecado de Davi, Deus expôs o pecado de Davi. Por que expôs? Ah, tá na internet? Não, tá aqui. Se Deus não quisesse que o pecado de Davi fosse exposto, isto ficaria oculto e não chegaria na Bíblia para a gente saber. Então, existia muitos assuntos para ser colocado na Bíblia, mas Deus foi quem escolheu a dedo os assuntos que tinha que vir na palavra do Senhor. Para quê, pastora? Para nos servir de exemplo. Para servir de exemplo que todo o pecado tem as suas consequências. Todo o pecado tem a sua vergonha, tem a sua, muitas vezes, tragédia. Acontece uma tragédia, dependendo do delito que você comete. O pecado de adultério é um pecado gravíssimo. Todo pecado é pecado na presença do Senhor. Mas existe pecado que ele traz mais sérias consequências. É que nem o pecado de matar. Qual é a consequência do pecado de matar? Você também ir preso e terminar os seus dias numa cadeia, receber uma condenação de muitos anos. É a consequência daquele erro. Uma pessoa que está roubando, a consequência, qual é a consequência? Hoje ele faz um roubo, amanhã ele faz outro e nada acontece. Mas um dia a polícia pode matar ele. Um dia ele pode ser pego roubando e preso. É a consequência. Então, cada pecado tem a sua consequência. E Davi aqui pagou um preço alto porque ele era ungido do Senhor. E ele pecou e Deus deixou escrito aqui. Está aqui. Exposto o pecado de Davi. Davi ficou muito triste. Davi não se alegrou com isso. Salmo 51 conta e mostra a confissão de Davi. Aqui, ó. Davi confessa o seu pecado e suplica perdão. Ó o título aí, Salmo 51, ó. Davi confessa o seu pecado e suplica perdão e roga-lhe a Deus que renove o espírito reto. Davi pediu a Deus que renovasse o espírito dele e desse um espírito reto para ele. Um espírito, porque Davi, irmãos, era uma pessoa que ele não culpava ninguém quando ele pecava. Não. Davi sempre assumiu os seus pecados. Davi nunca jogou nas costas de ninguém o pecado dele. Se o Senhor ferisse Jerusalém, por causa, ele dizia, Senhor, não mate esse povo por causa... Deixa eu pausar aqui, irmãos. Glória a Deus, voltando no vídeo, irmão. Irmãos, Davi se sentiu muito triste quando ele pecou e ele confessou a Deus. E ele pediu a Deus que não retirasse dele o Espírito Santo. O pecado traz seríssimas consequências, né? Não é porque Deus perdoa nós hoje que não vai acontecer mais nada com a gente. Você vê, a pessoa mata uma pessoa, Deus perdoou sim. Mas Deus vai fazer ele cumprir a lei da justiça, a lei de levar ele preso, ele vai sofrer lá na cadeia as consequências. Então Deus expõe sim o pecado. Davi confessou
a Deus o pecado, e o pecado dele está aqui escrito. Aí alguém fala, não adianta dizer, colocar na internet. Ué, por quê? Você acha que Deus não expõe o pecado da pessoa na internet? E Deus expõe sim, na internet. Se Davi fosse no tempo de hoje isso aqui, ó, tava na internet. Se o presidente Bolsonaro, que é o chefe do Brasil, ele cometeu um adultério, não vai ficar nas escritas. Não vai ficar nas escritas. Vai ficar em redes sociais. Vai ficar gravado em vídeos. Viu? Porque ele é o líder do Brasil. Ele é o presidente do Brasil. Quem era Davi? Era um coitadinho? Não. Davi era o rei de Israel. Era o rei. E Deus queria acabar com aquilo. Deus permitiu o quê para vir à tona? O que Deus permitiu? Deixa eu virar essa câmera aqui. O que Deus permitiu? A mulher ficou grávida. Davi fez tudo certinho, plano tudo certo, plano perfeito. Mas diante de Deus não tem plano perfeito que Deus não desfaça. A pessoa planeja, faz aquele esquema, vou fazer assim, ninguém vai descobrir. Ah, meu Deus, descobre sim. Porque eu digo para você, qualquer um aqui na terra pode enganar o outro, gente. Pode enganar o outro em redes sociais, botar carinha chorando de mentira, fingindo. Mas Deus não é enganado por ninguém, porque Deus contempla tudo. Davi fez um plano perfeito, e se não fosse Deus, ninguém ia descobrir. Ninguém ia descobrir. A morte de Urias, Deus sabia que o sangue de Urias estava nas mãos de Davi. Foi por isso que Deus não permitiu que ele construísse o templo. Porque Deus falou, tu és homem de sangue. E quando Deus falou homem de sangue, Deus não estava falando das guerras. Porque nas guerras você está ali para matar ou morrer. Deus estava falando do sangue de Urias. Deus estava falando da vida de Urias. Que ele pegou um soldado sem entender de ficar na linha de frente. Ele botou com intenção para Urias morrer. Olha, irmãos, até isso a Bíblia não esconde. Ele botou com intenção de matar Urias para que ele ficasse livre e não tivesse nada para condenar ele, para ele ficar com a Betseba e nada condenar ele. E o filho que vinha, por isso que Deus permitiu, gente. Deus permite tudo para tirar as máscaras. Deus permite essas coisas. Aparecem pessoas aí na plataforma. Os escarnecedores do YouTube. Não é não. Não é os escarnecedores do YouTube. Escarnecendo da palavra de Deus é aquele que comete suas iniquidades e quer passar-se por santo. Uma coisa que Davi não fez foi querer passar-se por santo quando o pecado dele foi revelado. Ele tentou se passar por santo enquanto o pecado estava revelado, mas quando o pecado veio à tona, ele se humilhou. Olha o que ele disse aqui, ó. Salmo 51 aqui para você, irmãos, para nós. Isso que eu estou pregando, irmão, eu estou pregando para todo mundo. Todos nós estamos no mesmo livro do Senhor. Todos nós estamos na mesma presença do Senhor. E a vara de Deus, ela é para todo mundo. A vara do Senhor da correção, ela é para todo mundo. Quando erramos, pagamos, porque Deus faz isso como um pai. A Bíblia diz que como um pai disciplina um filho, assim Deus disciplina os seus filhos. Porque quando você deu uma chilapada no seu filho, foi para ele não errar mais. Ou você bateu porque você tinha ódio dele, você queria mesmo matar, massacrar com ele. Não. Ou foi porque ele cometeu um delito quando pequeno e você queria corrigir porque ele ia crescer e ele não tinha que mais fazer aquilo. Então é para isso a correção de Deus. Deus permite que às vezes venha à tona para que a pessoa mude. Olha o que Davi disse, não vou me demorar. É um versículo só. Purifica-me com sopo e ficarei puro. Lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Davi estava se sentindo imundo. Imundo! Imundo! Um dia uma irmã, ela, na nossa igreja, ela dirigia o grupo de louvor. E ela começou a se prostituir com o namorado. E continuou dirigindo o grupo de louvor. Alguém fala assim, ai pastor, mas por que Deus não revela? Calma. Deus revela sim. Deus não revelou o pecado de Davi. Como foi?
A mulher ficando grávida. A mulher ficando grávida. Tá bom, continuando da irmã do grupo de louvor. Tá lá, eu não tô vendo. Eu sou pastora, com meu marido dirijo a igreja e o louvor rolando, rolando. Depois ela começou a faltar. Depois começou a faltar. Então nós fomos lá como pastores, conversamos com ela e ela confessou que ela estava grávida. Porque estava se prostituindo. E sabe quantos veio? 2. Gêmeos. Você entende agora? Você entende como Deus não deixa nada oculto que não venha a ser revelado? Apareceu. Se não aparecesse a gravidez, ela ficou desesperada. Agora não, meu filho. Aconteceu, acabou. Davi deve ter ficado desesperado quando Betseba disse, olha, eu estou grávida. Pronto. Agora vamos criar um plano para que isso não venha a ser revelado e não dizer porque que esse filho é meu e ser descoberto esse plano. Urias era um fiel soldado. Urias era um fiel soldado de Davi. Ele não merecia aquela morte. Ele foi colocado na linha de frente com intenção de ser morto no coração de Davi. Deus vendo tudinho, gente. Oh, meu Deus. Esse Deus sabe o que se passa dentro de nós. Esse Deus sabe o que se passa nos nossos corações. A maldade que está dentro do ser humano. Esse Deus sabe quando alguém planeja uma coisa contra você com intenção maligna. Davi teve uma intenção maligna e o plano dele deu certo. Urias morreu. Porque Urias não era um soldado de linha de frente. Tinha as pessoas certas para ficar na linha de frente. Ele era um soldado para ficar atrás. Mas botaram o coitado na linha de frente e ali ele foi morto. Você entendeu? Então Deus não deixou Davi construir o templo. Deus não deixou. Deus disse, você é um homem de sangue. O sangue estava nas mãos. Você entendeu agora, meus irmãos? Porque Davi era crente. Davi não era ímpio. Quando nós cristãos pecamos, a Bíblia diz que o juízo de Deus começa pela casa do Senhor. Está escrito no livro de Pedro. O juízo de Deus começa pela casa do Senhor, para depois os ímpios vir ser julgados. Os ímpios vai vir ser julgado pelo adultério, mentira, prostituição. Todo mundo faz o que é aí, ó. Mata, rouba, faz. Tá aí, parece que Deus não está vendo nada. A cota deles vai chegar aí no juízo. Mas do crente não. Nós cristãos começa o juízo pela casa do Senhor. Está escrito no livro de Pedro. O julgamento de nós está sendo agora. Israel está sendo julgada pelo Senhor. Isso que ela está passando. Porque é inaceitável isso. Porque ela era uma pessoa pública que falava de Deus, cobrava não sei quantos as suas pregações, atacava muitas pessoas nas redes sociais, nas suas pregações, com suas mensagens, e enfim, ela estava com um pecado camuflado. Deus permitiu que essa criança nascesse dela, para esse pecado dela vir à tona, igual Davi, igual essa irmã do grupo de louvor. Você entendeu, irmão? Porque o pecado não fica encoberto, Deus tira a tampa, Deus tira... Você lembra de Acã, gente? Vocês lembram de Acã que pegou o pecado dele e botou debaixo do tapete? Você viu a derrota que teve Israel quando foi lutar na cidade de Ai? Por causa do pecado de Acã. O pecado traz desgraça. O pecado traz desgraça. E olha o que aconteceu com Acã e a sua casa, sua família. Todos foram queimados, destruídos. Porque Deus não tolera o pecado. Você quer viver com Deus? Procure ter uma vida santa. Pastora, mas se eu pecar, Deus me exclui? Não. Deus te perdoa, se houver um arrependimento verdadeiro. Mas lembre, a gente está falando aqui de consequências. Consequência de iniquidade, de pecado. Davi teve sérias consequências e ele confessou a Deus, se arrependeu e não pecou mais. De adultério, não. De adultério ele não cometeu mais esse erro, mas ele se sentia imundo, ele se sentia impuro, ele disse, Senhor, me purifica com ensopo. O que era ensopo? Era um produto que misturava com o sangue que o sacerdote usava para purificar o povo. Ele disse, me limpa com ensopo e ficarei puro, lava-me e ficarei mais alvo do que a neve. Me lava. Ele estava se sentindo imundo, gente, imundo. Porque o pecado, ele fica acusando a pessoa, o pecado fica sempre aparecendo, alguém acusa. A Isa Reis não vai ficar livre tão cedo de acusações, das pessoas mostrarem. Isso é natural, minha gente. Então Davi dizia, Senhor, me purifica e eu ficarei limpo, me purifica com ensopo, me lava para que eu me torne mais alvo que a neve. Porque quando Deus te perdoa, está perdoado.
Ainda que os homens tragam o pecado à tona, mas o que Deus perdoou está perdoado, acabou. Ele não vai se lembrar mais do seu pecado, mas as consequências virá sim sobre você. Gente, que Deus abençoe. Se você gostou dessa palavra, se você gostou desse vídeo, eu trouxe esse vídeo aqui para entender. Aqui nós não está condenando a Isa Reis. Aqui a gente está fazendo, mostrando que pecados têm consequência. Não adianta dizer que vai processar fulano, que botou em redes sociais. Deus traz à tona o pecado. Deus trouxe à tona o pecado de Davi quando mandou um profeta lá e revelou para ele que ele foi o homem que pegou a única cordeirinha de um homem que tinha. Então, Deus traz à tona o pecado sim, para que a pessoa mude e se converta e não peques mais. Quando Jesus disse para aquela mulher adúltera, vai e não peques mais, o que Jesus quis dizer? Aquela mulher ela não era pastora, aquela mulher não era pregadora, aquela mulher não andava em altar condenando ninguém, a mulher não conhecia Jesus. Não conhecia Jesus. Mas no dia que ela conheceu, ela se tornou uma grande mulher de Deus. E a Bíblia diz que ela se tornou um grande vaso do Senhor, porque aquela mulher foi liberta do adultério, aquela mulher foi liberta daquelas condenações, mas quase pagou com a vida. Se ela não tivesse encontrado Jesus, ela tinha pago com a vida. Tá bom? Pecado tem consequência. Deus te perdoa, mas a consequência Deus não tira de você. Deus abençoe. Se você não se inscreveu no canal da Pastora do Vale, querido e querida, eu te convido a inscrever-se e ative o sininho das notificações. Em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor e dá o seu joinha aí, que é muito importante para o canal. Tchau. Entra e comenta. Eu gosto que você comente em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.